Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. Depois de um mês de pausa para férias, retomamos as nossas crónicas aqui na Lafões FM e poderá ser uma boa altura para iniciarmos uma série de crónicas sobre o balanço de um ano de gestão autárquica por parte desta nova maioria. Eu diria, de um modo genérico, que este primeiro ano, com exceção da obra de regime que está agora a ser executada, que é a ligação da Avenida Sá Carneiro à Estrada Nacional 227, foi um ano caracterizado por acenos e cumprimentos por parte do Executivo Municipal e de toda a máquina da Câmara à população e não só. Acenos e cumprimentos porque foi um ano de homenagens, muitas delas causaram polémica, não tanto pela personalidade dos homenageados, mas sobretudo pelo modo atabalhoado como foram feitas e, de facto, a relevância desse facto é bem aferida por ter sido, não só da minha parte, mas também de outros colegas de painel, alvo de significativas referências ao longo do ano. No entanto, e para começar, há duas questões que são fundamentais de analisar. A primeira é a coerência de quando se está na oposição com aquilo que se faz quando se está no poder. O Partido Socialista, através do seu vereador Pedro Mouro, no mandato passado vereador, neste mandato vice-presidente da Câmara, e com o apoio do atual Presidente de Câmara no mandato anterior, Presidente de Junta de Freguesia e, consequentemente, membro da Assembleia Municipal, fizeram aprovar uma proposta de orçamento participativo. Uma proposta de orçamento participativo, aliás, que mereceu o acordo da então maioria na Câmara e, particularmente, o Sr. Professor Adriano Azevedo, hoje vereador da oposição também, na Câmara Municipal de São Pedro Sul. Esta proposta não mereceu o voto favorável, então, da minha parte, enquanto deputado eleito pelo Bloco de Esquerda, na medida em que a considerava insuficiente, mal estruturada, juridicamente incorreta. Mas, enfim, foi aprovada em novembro de 2012 na Câmara, em dezembro de 2012 na Assembleia Municipal. E 2012 para cá, nenhum orçamento participativo foi implementado em São Pedro Sul. Ora, tal não seria tão grave na maioria anterior, mas tendo em conta que foi a então minoria, agora a maioria PS, que fez esta proposta, seria de esperar que este ano se tivessem desenvolvido todos os procedimentos para dar execução ao orçamento participativo. O orçamento participativo é uma forma muito meritória de envolver as populações, de envolver os mais jovens na tomada de decisões autárquicas. E é lamentável este revés. Portanto, coerência ao atual Executivo Municipal pede-se, e pede-se quanto antes que se tomem todas as medidas e procedimentos necessários para a efetivação do orçamento participativo, que de resto foi uma promessa e um cavalo de batalha do Partido Socialista ao longo destes últimos anos. Percebe-se o incómodo do orçamento participativo, percebe-se que não é bom partilhar poder, percebe-se que não é bom por vezes haver discussão pública, mas sejamos coerentes, particularmente no momento em que há tanto descrédito patente na população em relação à classe política por dizerem uma coisa nos atos eleitorais e em momentos de oposição e outras quando, efetivamente, exercem o poder. Em relação à Termalistur, duas notas. A primeira nota é que faz agora um ano, e tínhamos debates justamente na Rádio Lafões, onde se discutia a existência ou não dos produtos Aqua. Recordo do debate aceso entre o candidato Adriano Azevedo e o candidato Vítor Figueiredo, hoje Presidente de Câmara, em que se duvidava até da existência do próprio produto. É com satisfação que vemos, nas ruas de São Pedro Sul, publicidade à nova linha de dermocosméticos Aqua, e seria também cordial e correto que houvesse um pedido de desculpas ao professor Adriano Azevedo
pelas dúvidas levantadas, tanto mais que o produto tem sido lançado com tanta pompa e circunstância pelo município e pela Termalistur. Em relação ainda à Termalistur, que eu diria que de todos os setores e organismos da Câmara Municipal foi aquela que menos sofreu alterações na sua orgânica, visto que o administrador do tempo do PSD volta a ser administrador no tempo do PS e principal responsável, é curioso notar que causa grandes reservas a planificação da atividade desta empresa ao Revisor Oficial de Contas. Conforme relatório do Revisor Oficial de Contas em relação ao plano de orçamento para 2014 da Termalistur, agora trazido a público, vê-se bem patente uma reserva e que, passo a citar, diz o seguinte: os instrumentos previsionais de gestão elaborados pela empresa têm por base os pressupostos e critérios que estiveram na origem do plano previsional na ótica do equilíbrio plurianual remetido à Inspeção-Geral de Finanças em 2009. Comparando os dados previsionais com os dados reais históricos, verificam-se desvios significativos. Facto que indicia que os pressupostos e critérios utilizados estão desajustados da realidade, não tendo em consideração a alteração da conjuntura socioeconómica em que a empresa opera. Significa isto que, mais uma vez, o plano de atividades e orçamento da Termalistur para 2014 é um plano fantasioso. E significa isto que não há um critério sério na gestão da empresa. Veremos as contas no final do ano. No ano passado, para que não tivesse prejuízos, a Termalistur custou 700 mil euros aos bolsos dos contribuintes dos municípios de São Pedro Sul. Tiveram de ser transferidos pela Câmara para lá. Ora, não me parece que com uma riqueza, que é uma riqueza natural, que são as águas termais, com um negócio tão bem lançado e implementado, seja justo pedir aos municípios que suportem através do seu IMI, das suas taxas e dos sacrifícios em serviços que poderiam obter e não obtêm porque estes recursos são desviados, que financiem a atividade da Termalistur. E à Termalistur voltaremos em breve, por força de alguns factos que tivemos conhecimento e que em muito nos preocupam quanto ao estilo de gestão que está a ser seguido. Noutros tempos, contava-se uma história em São Pedro Sul. Era então Presidente de Câmara o Marquês de Reris e havia uma postura municipal que impedia os carros de bois de fazerem chiadeira, barulho, e que impunha, portanto, a lubrificação dos eixos dos carros de bois. Um dia, um senhor que conduzia um carro de bois notou que o senhor Marquês estava em frente ao que era então o café de carro. E como o carro produzia essa chiadeira característica, desdobrou-se e desmultiplicou-se em comprimentos, chapeladas e acenos. Ao que o então Presidente de Câmara, Marquês de Reris, lhe respondeu: ó homem, menos acenos e mais sabão ao eixo. É exatamente isto que se pede à Câmara Municipal e que se pede à administração da Termalistur. Menos acenos e mais sabão ao eixo do Conselho, em especial ao eixo económico. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.